Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Na tarde de hoje, primeiro domingo de maio, a nossa casa homenageia os apóstolos do Cristo. E para a nossa conversação de hoje, nós iremos falar um pouco a respeito do Espírito Joana de Ângeles, tão conhecida de todos nós. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de início. Vamos elevar nesse momento nosso pensamento ao alto, rogando assistência espiritual para todos nós, necessitados de paz, necessitados de amor. Oremos. Jesus, bom e amado Mestre, na tarde de hoje, Senhor, nossos corações se elevam a Ti, rogando a vossa misericórdia e assistência. Permita, bom Mestre, que sejamos amparados pelo vosso amor e que possamos receber a vossa luz. Que a vossa paz e a vossa misericórdia se faça presente com toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Joana de Ângeles, né? E trazemos, né, um pouco a respeito desse Espírito tão grandioso, né, com uma obra tão grande que chega até nós através dos livros, vários livros psicografados, nós temos a série psicológicas. Mas quem foi Joana de Ângeles, né? Como foi que esse espírito surgiu, digamos assim, na vida de Divaldo Pereira Franco? E aí nós vamos ver as primeiras experiências do médium e tribuno baiano em 1940. E aí nós vamos perceber que durante o seu início, né, as suas experiências no grupo de estudo da doutrina espírita, já em 1945, 5 de dezembro de 1945, o espírito Manuel da Silva, que orientava aquele grupo de estudos, ele informa através do médium Divaldo, né, que iria deixar aquele grupo porque precisava reencarnar. E para isso ficaria um novo orientador, um espírito ficaria orientando aquele grupo. E esse espírito estaria ligado afetivamente a alguém do grupo. E justamente o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. E aí Divaldo tem uma certa dificuldade de se adaptar a esse novo orientador. Imagine que ele não via nitidamente esse espírito amigo, né? E o que mais, digamos assim, o que mais incomodava é porque depois da comunicação, as pessoas relatavam que o espírito tinha uma voz tão sonora, uma voz que acalmava, uma voz que as orientações que eram repassadas eram uma coisa assim que deixavam todo mundo emocionado. Então, certa vez, Divaldo chega para esse espírito e queixa-se que não sabe o nome do guia. E aí o espírito conversa com ele e diz que o guia dele era o maior de todos, que era Jesus. E Divaldo diz assim, mas esse eu não quero, porque Jesus é o guia de todo mundo. E o espírito amigo diz para ele o seguinte, fica com Jesus, que é o guia fixo, porque os outros guias mudam. E a partir de então, né, vai se familiarizando, depois, né, quando Divaldo novamente, numa outra oportunidade, está um pouco triste, e esse espírito amigo chega e pergunta,
qual a causa qual a tua maior mágoa, né? Qual a causa daquilo tudo? E Divaldo diz que é porque não sabe o nome do guia. E aí o Espírito diz para ele que, para conformá-lo, diz assim: a minha última experiência foi no corpo feminino. Aí Divaldo pergunta a questão do nome. E ela diz: meu nome foi Joana. E ele pergunta, assim, querendo que conciliar esse nome Joana, porque era um nome tão comum. Queria que conciliar com outro nome para que fosse mais sonoro, que fosse mais, digamos assim, que causasse uma certa impressão, digamos assim. E o Espírito diz: chama-me Joana de Ângeles. Aí ele questiona: mas é seu nome ou é pseudônimo? E o Espírito responde: tu querias um nome e aí o tens, né? Novamente, nós vamos, com o decorrer do tempo, nós vamos perceber novamente Divaldo questionando a esse espírito amigo, porque ele nunca mandava uma mensagem diretamente para ele. E o espírito diz, estranha essa curiosidade de Divaldo, essa pergunta, porque diz assim a ele: se você observar, sempre escrevo na segunda pessoa do singular, tu. Então a mensagem é diretamente para ti. As outras pessoas poderão aceitar ou não, mas a mensagem é feita diretamente para ti. E aí nós vamos ver na continuação essa união, essa harmonia entre esse espírito e Divaldo Pereira Franco. Quando em momentos que há uma necessidade, faz uma advertência a ele e por aí se vai. Mas vamos encontrar revelações desse espírito, né? Quem foi Joana de Ângeles no passado, em outras existências terrenas? Nós vamos encontrar a primeira revelação ocorrida na época do cristianismo, quando Joana, né, procura o Mestre Jesus. Né? Nós vamos encontrar esse relato no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, quando Humberto de Campos narra que Joana procura Jesus por conta dos dissabores domésticos, por conta do que acontecia no ambiente doméstico, e ela recebe as orientações amorosas do Mestre para que ela pudesse segui-lo, mas não nas fileiras por onde ele andava, na companhia dele, mas dentro do próprio ambiente doméstico. Joana de Cusa, né? E ela procura Jesus nessa agonia, nesse sofrimento, companheiro difícil, e quando recebe a orientação para que ela continue seguindo o Mestre dentro do próprio ambiente doméstico. Mais tarde, quando se intensifica a perseguição aos cristãos, vamos encontrar Joana juntamente com seu filho e cerca de 500 cristãos, né, presos ao poste do martírio, quando são queimados vivos. Né? Queimados vivos, e segundo informações, as labaredas eram tão altas que iluminaram a cidade. E ela, juntamente com seu filho, por não abjurar Jesus, né, não renunciar ao Mestre, foi queimada viva. Mais tarde, vamos encontrar outra revelação desse espírito que nós aprendemos a amar, a admirar. Vamos encontrar na época de Francisco de Assis. E segundo informações, mas é uma revelação que ainda não foi confirmada pelo próprio espírito, nem pela espiritualidade superior, mas acredita-se que ela foi a própria Clara de Assis, né, a companheira
do trabalho grandioso de São Francisco. Porque quando Divaldo visita Roma, numa das vezes que visita Roma, no momento em que estão visitando a tumba de Francisco de Assis, né, ele percebe toda essa situação de transformação daquele momento, uma possível revelação de que ela foi a Irmã Lua, né, que a gente conhece como Irmão Sol e Irmã Lua. Então, provavelmente ela pode ter sido a própria Clara de Assis ou uma das irmãs que pertenciam à sua ordem. Mais tarde nós vamos encontrar esse mesmo espírito já numa outra etapa, né? Nascida no México, como uma grande, como a nossa irmã, recebendo também o nome de Joana, Joana de, vamos ver aqui, Juana Inês de la Cruz, foi o seu nome adotado lá, mas sempre com uma curiosidade, a gente sempre vai perceber esse mesmo espírito nas existências, né? Salvo a de Francisco de Assis, na época de Francisco de Assis, mas nós vamos encontrar na época do cristianismo como Joana de Cusa. Nós vamos encontrar já nessa encarnação no México como Juana Inês de la Cruz, né? Mas o mesmo nome Joana, que dedicou-se também à vida religiosa, né? Ela foi um espírito muito inteligente. Nós temos algumas curiosidades a respeito desse espírito, ou seja, que aos 3 anos ela aprendeu a ler, muito inteligente, muito culta. E nós temos aqui, por exemplo, que ela aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Aos 6 anos dominava o idioma local, assim como a língua indígena também. Com 12 anos começou a falar latim em apenas 20 aulas, né? E aprendeu português sozinha. E o curioso é que nesse aprendizado do português sozinha, é porque futuramente ela teria mais uma encarnação nas terras brasileiras. E na época em que ela estava no México, ela era notória essa inteligência, essa desenvoltura, né? De aprender tudo. Tanto é que uma época ela foi para a corte, e aí o vice-rei convidou várias pessoas da universidade para fazer uma espécie de sabatina com a menina Joana. E ela respondia a todas as perguntas, né? Ou seja, um espírito já muito adiantado, né? Um grande conhecimento. E aí a gente vai ver mais tarde, quando ela reencarna no Brasil. Nasceu em Salvador, na Bahia, né? Em 1761, e recebeu também o nome de Joana. Entra na vida religiosa, né? Tendo um grande papel ali na vida religiosa, mas sempre lutando pelas causas nobres, sempre trabalhando intensamente. Na época que ela reencarnou no México, ela foi considerada a primeira feminista a defender os direitos da mulher, de lecionar, o direito de exercer uma função. E aí a gente vê sempre esse espírito num trabalho muito intenso
em vida terrena. Na Bahia, quando reencarna, ou seja, quando começa, que entra no convento, e aí vai chegar um momento antes do seu desencarne, que ela desencarna através de uma violência sofrida pelos soldados, né, que tentam invadir o convento, e ela já havia tirado as irmãs para protegê-las, e ela sofre a morte através de uma baioneta, ou seja, de uma arma, né, porque ela abre os braços e tenta defender aquelas irmãs, né, as irmãs ali do convento. Mas aí a gente viu um pouco da parte desse espírito, das suas encarnações aqui terrenas. A gente vai perceber que todas as encarnações elas foram positivas, ou seja, sempre voltada para o desenvolvimento dos tesouros do coração. Esse espírito, desde a época do cristianismo, que a gente tem esse conhecimento, como Joana de Cusa, fielmente seguindo os exemplos, né, do Evangelho, do Mestre. Na época de Francisco de Assis, quando a gente assiste pelo menos aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, a gente vai ter uma ideia daquele espírito, daquela jovem, aquela moça muito jovem, abrindo mão da abastança que tinha, da riqueza para cuidar dos doentes, levando pão aos doentes. Tanto é que ficou conhecida como a Irmã Lua, ou seja, aquela companheira de Francisco de Assis, de São Francisco, cuidando dos pobres, levando o alimento àqueles mais necessitados, levando pão, mas também cuidando com muito amor daqueles ferimentos, né? Nós vamos ver no México também, ela na vida religiosa, mesmo ela indo para a corte, onde todos admiravam com todo aquele seu conhecimento, com toda a sua desenvoltura, a inteligência, né, o aprendizado rápido em tudo. Mesmo assim, ela abandona aquela vida e ela ingressa na vida religiosa, porque ela sente vontade, ou seja, de desenvolver cada mais o amor, né? O amor às criaturas, né? O amor a Deus, a fidelidade. E novamente, quando reencarna no solo brasileiro, nós vamos ver esse mesmo espírito, ou seja, nessa sua trajetória, reencarnando no Brasil, novamente tendo mais uma vez o nome Joana, né, como Joana Angélica de Jesus, sempre na vida religiosa. Mas e na espiritualidade? Segundo informações, Joana de Ângeles estagia numa colônia próxima à Terra. E uma curiosidade também, esse espírito participou no momento do Consolador, ou seja, no momento da codificação espírita. Então ela foi convocada, né, pelas forças superiores, convocada por Jesus, pelos espíritos responsáveis pela organização da codificação, foi convocada para dar a sua contribuição também na obra da codificação. E nós vamos encontrar no Evangelho 2 textos assinados por esse espírito, que consta como um espírito amigo, que foi digamos assim, um pseudônimo adotado para que identificasse nas comunicações, que é uma forma de precaver, uma forma de no tempo certo de revelar-se. Então assinava as mensagens como um espírito amigo. Tanto é que Divaldo, por ordem desse mesmo espírito, ele tocou fogo num baú cheio de mensagens, né? Então nós vamos encontrar no Evangelho um texto chamado A Paciência, né? No capítulo 9, item 7, a paciência, que esse texto é assinado, né, no final, um espírito amigo. Nós vamos encontrar também
um outro texto no capítulo, que é o outro texto, chama-se Dá-se àquele que tem, e é justamente no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E temos o item das instruções dos Espíritos, que fala a respeito dá-se àquele que tem. Mas como é esse espírito, né? Na espiritualidade? Vem, segundo informações, ela reuniu na espiritualidade, ou seja, vários espíritos, também outras almas encarnadas também, para prosseguir a sua obra. E quando ela quis implantar em solo brasileiro, ou seja, edificar uma obra que pudesse beneficiar as criaturas, né? Aquela obra que socorresse os necessitados, tanto na parte de apoio espiritual, como na parte também material, e ela precisava executar, né, esse projeto grandioso de acolhimento, de aprendizado, né, de orientação aos mais necessitados. Ela recorre àquele do passado, que é Francisco, o pobrezinho de Deus, e ela recorre a Francisco de Assis, pedindo o amparo dele para essa edificação aqui. E ele diz que auxiliará na obra, mas desde que não se negue o amparo aos pequeninos. E aí Joana tem um grande trabalho na espiritualidade. Ela traz na sua falange de espíritos colaboradores, aqueles que a acompanham. Nós temos o exemplo de Amélia Rodrigues, né, que acompanha a mentora Joana de Ângeles. Nós temos Marco Prisco, Manuel Filomeno de Miranda. Ela, para cada área, ela vai trazendo espíritos para auxiliar nesse trabalho. Nós temos na área da saúde Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, o espírito Sheila. Nós temos na área de desobsessão, por exemplo, nós temos Simbá. Então são vários espíritos que estão na falange de trabalho dessa mentora Joana de Ângeles, né? Orientando, aconselhando as criaturas através da parte literária, porque são muitos livros, né? Nós temos vários livros em todas as áreas. Nós temos a série psicológica, que é uma série muito mais difícil, né? Que requer uma preparação muito grande de quem vai trazer essas obras no mundo espiritual, né? Eu lembro que certa vez, quando eu participava de um evento, um conferencista mencionou que ela preparou-se nada mais, nada menos do que 80 anos no mundo espiritual, ou seja, trazendo esses 80 anos para o nosso tempo, né, que é diferente, mas que houve uma preparação muito grande desse espírito no mundo espiritual para poder trazer a obra psicológica, uma obra de grande profundidade. São vários livros, né, a respeito dessa obra, sobre o autodescobrimento, o ser integral, né, Jesus e o Evangelho, e por aí se vai. São vários livros. Vida, Desafio e Solução, são muitos livros, e todos eles trazendo esse manancial de conhecimentos para que a gente possa conhecer a nós mesmos, melhorar o nosso íntimo. Então é um grande espírito que continua, né, com o seu trabalho. Segundo informações, ela informa que irá reencarnar também, mas aí não deu detalhes, né, de quando seria, mas já a partir desse século ela reencarnaria, mas não deu maiores detalhes. Mas é um espírito que a gente admira muito, é um espírito que a gente passa a amar. A gente, quando vê a sua apresentação, sempre envolta naquele véu, né, de uma freira, mas com um rosto tão angelical,
um olhar tão sereno, que continua a sua tarefa de muito amor e que continue, né? Mesmo reencarnando, a gente sabe que vai ter um papel muito grande a desempenhar, devido à sua já escalada evolutiva, né? Teve a oportunidade de conhecer Jesus, né? Teve a oportunidade de receber aquele amor, transformar aquele amor na época de Jesus, né? Seguir os seus conselhos, as suas orientações amorosas, né? E não renunciar de forma alguma. Teve nessas várias encarnações, né, muito importantes, sempre somando, sempre servindo a causa do céu, né? E está aí uma série de obras desses espíritos que a gente possa apreciar, né? Que a gente possa ler alguma dessas obras, ler algum livro desse e deixar que tome conta, né? O amor, a essência do amor possa desabrochar em nossos corações. Nós sabemos que é um tempo muito curto para falarmos a respeito de um espírito tão grandioso, mas foi um pouquinho para que despertasse em você a vontade de conhecer um pouco mais, conhecer alguma obra. Sim, o projeto, né, da nossa irmã, né, quando ela buscou aqui para solidificar no terreno em solo brasileiro, foi a Mansão do Caminho, uma alusão à Casa do Caminho na época do cristianismo. Então, a Mansão do Caminho tem um trabalho muito grande, né? Várias crianças educadas, jovens, né, sendo profissionalizados, né, com os cursos profissionalizantes, a grande obra que é a Mansão do Caminho, lá em Pau da Lima, Salvador, Bahia. Então fica aí esse pedido para que conheça um pouco mais a respeito desse espírito tão grandioso que a gente aprendeu a admirar e aprendeu a amar. Bem, para o próximo domingo, que é o Dia das Mães, né, dia 9 de maio, nós vamos ter o trabalho apresentado pela nossa irmã Maria Pastora, e tem como tema Ser Mãe na visão espírita, né? A importância de ser mãe, né, na visão espírita, que é uma missão divina, uma missão tão sublime, né? Trazer ao mundo espíritos que irão cumprir a sua missão. E aí a gente, como mês de maio, que é um mês de grandes comemorações, nós comemoramos o mês das mães, também é um mês dedicado, né, que costuma ser chamado mês mariano, em homenagem a Maria, nossa mãe, a nossa mãe santíssima. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que nos reuniu, mesmo que de forma virtual, de forma eletrônica, mas graças a Deus nós temos essa oportunidade ainda, né, de termos esse meio de comunicação, né? Se fosse como nos anos atrás, através de cartas, seria muito mais difícil. Então vamos orar nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus mais uma vez, agradecer por essa oportunidade. Senhor da vida, nós te agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade que nos foi concedida. Agradecemos a assistência dos benfeitores amigos, particularmente Dr. Bezerra de Menezes, os nossos guias e protetores, e assim sendo, Senhor, em teu nome, damos por encerrado a tarefa da tarde de hoje, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.